A poeira se levanta enquanto os exércitos se posicionam. O céu, tingido de vermelho, parece pressagiar o fim. Imagine um confronto onde o bem e o mal se encontram em uma luta decisiva, onde o destino da humanidade está em jogo. Você já parou para pensar no que realmente significa a Batalha do Armagedon? O que está em jogo e por que essa guerra é tão crucial para todos nós? Mas antes, deixe aquele like abençoado e se inscreva em nosso canal. Isso ajuda muito a continuar com esse conteúdo. Cada palavra que ecoa nas Escrituras traz consigo um peso imenso. E aqui estamos, à beira do abismo, onde a esperança e a desolação se entrelaçam. Você sente a tensão no ar? É como se o tempo estivesse paralisado, aguardando a decisão final. E se o futuro da nossa existência estivesse em suas mãos? Como você se prepararia para um momento tão grandioso e aterrorizante? Nesse cenário, cada escolha conta. Cada ação reverbera através das gerações. Neste exato segundo, o universo observa, e nós somos os protagonistas dessa história épica. Então, respire fundo e prepare-se, porque o que está por vir desafiará tudo o que você conhecia. A Batalha do Armagedon não é apenas uma narrativa antiga. É um chamado para a reflexão e a fé em tempos de incerteza. Quando falamos sobre o Armagedon, é impossível não nos debruçarmos sobre o livro de Apocalipse. Esse texto bíblico, repleto de simbologia e imagens poderosas, descreve não apenas a batalha final entre o bem e o mal, mas também o juízo que se segue. A ideia de Armagedon é muitas vezes associada a um evento cataclísmico, um confronto decisivo que determinará o destino da humanidade. Para os crentes, essas passagens não são meramente alegóricas. Elas trazem uma mensagem de esperança e advertência sobre a importância da vigilância e da fé. As referências ao Armagedon no Apocalipse têm um tom profético, revelando uma visão de um futuro em que as forças do mal são derrotadas. Isso nos faz refletir sobre o significado dessas profecias e como elas se encaixam na narrativa maior da Bíblia. É fascinante pensar que, ao longo dos séculos, diferentes comunidades de fé têm buscado entender e interpretar essas mensagens de maneiras que ressoam com suas realidades. E isso nos leva a questionar como essas interpretações moldam nossas vidas hoje. Além do Apocalipse, outras partes da Bíblia também fazem alusão a eventos que precedem essa batalha final, como a luta entre as forças do bem e do mal. Essa luta é muitas vezes vista como um reflexo das batalhas internas que travamos diariamente. O Armagedon, portanto, não é apenas um evento futuro, mas também uma representação do conflito espiritual que muitos de nós enfrentamos em nossas jornadas de fé. É uma luta que nos chama a uma reflexão mais profunda sobre a nossa própria condição humana. Os estudiosos da Bíblia e teólogos têm se esforçado para extrair lições práticas dessas profecias. Eles apontam que, em meio ao caos e à incerteza, a mensagem central permanece: a promessa de que Deus está no controle. Essa compreensão nos oferece um senso de paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. O Armagedon, então, não é apenas uma narrativa apocalíptica, mas um chamado à ação e à preparação espiritual. Por fim, o contexto bíblico e profético do Armagedon nos envolve numa rica tapeçaria de significados.
Ele nos desafia a olhar para além do óbvio e a encontrar esperança em meio ao desespero. Afinal, a batalha final é também uma oportunidade para refletirmos sobre a nossa própria relação com o divino e a importância de estarmos preparados para enfrentar as adversidades da vida. Quando entramos no campo das interpretações teológicas sobre o Armagedon, encontramos um verdadeiro mosaico de visões. As tradições cristãs divergem amplamente em suas compreensões, e isso dá origem a discussões fascinantes. Por exemplo, os pré-milenistas acreditam que o Armagedon acontecerá antes do milênio, um período de paz e justiça que será estabelecido por Cristo. Para eles, essa batalha final é um evento literal que precede o reinado de 1000 anos do Salvador na Terra. Por outro lado, os pós-milenistas têm uma visão diferente. Eles argumentam que estamos vivendo em um tempo em que o Evangelho está se espalhando e, eventualmente, o mundo será transformado em um lugar de paz antes do retorno de Cristo. Para eles, o Armagedon é mais uma metáfora sobre a luta contínua entre o bem e o mal, que culmina em um futuro glorioso. Essa perspectiva sugere que a responsabilidade está em nossas mãos para trazer essa transformação. Os amilenistas, por sua vez, têm uma interpretação mais simbólica. Para eles, não há um Armagedon literal a ser esperado. Em vez disso, acreditam que as batalhas descritas no Apocalipse representam os conflitos espirituais que vivemos em nossas vidas cotidianas. Essa visão nos convida a olhar para dentro e a entender que a luta entre o bem e o mal é uma constante em nossa existência, e o foco deve ser em viver uma vida de fé e integridade. Essas diferentes interpretações têm profundas implicações para a fé e a ética cristã. Elas nos levam a questionar como devemos viver nossas vidas em face de tais realidades. Se acreditamos que o Armagedon está próximo, isso pode nos instigar a uma ação imediata e a uma busca por justiça e verdade. Por outro lado, se vemos as profecias como simbólicas, somos desafiados a cultivar uma vida de amor ao próximo e compromisso com o bem, independentemente das circunstâncias. Em última análise, as diversas interpretações teológicas sobre o Armagedon não apenas enriquecem nosso entendimento, mas também nos convidam a um diálogo contínuo sobre o que significa viver em um mundo marcado por conflitos e esperanças. Cada visão traz à tona questões importantes sobre a natureza de Deus, a responsabilidade humana e as promessas que nos sustentam em tempos de incerteza. Quando falamos sobre os sinais que supostamente antecedem o Armagedon, é impossível não sentir um certo peso nas palavras. Para muitos, esses sinais são uma realidade palpável, algo que podemos observar no nosso cotidiano. Catástrofes naturais, como terremotos e tsunamis, parecem aumentar em frequência e intensidade, levando as pessoas a questionar se estamos de fato vivendo os últimos dias. E, confesso, às vezes me pego pensando, será que isso é só uma coincidência? Ou realmente estamos sendo avisados? Além das desgraças naturais, as guerras e conflitos são como um eco persistente na história da humanidade. Quando olho para as notícias, parece que o mundo está em constante ebulição, com um novo confronto surgindo a cada dia. E a crise social não é apenas uma questão de falta de recursos, mas também de valores morais que parecem estar se perdendo. O aumento da violência e o descontentamento social fazem parte desse cenário, e muitos acreditam que tudo isso é um prenúncio do que está por vir. Outra questão intrigante são as crises morais e éticas que vivemos.
O que antes parecia ser claro em termos de certo e errado agora é um campo de batalha cheio de nuances e contradições. Essa confusão moral é vista por alguns como um sinal de que estamos nos aproximando de tempos difíceis, onde a batalha final será não só entre nações, mas também entre valores e crenças. De fato, há um clima de ansiedade que permeia a sociedade e é difícil não fazer conexões com as profecias antigas. Os sinais, portanto, não são apenas eventos isolados. São parte de uma narrativa maior que nos convida a refletir sobre o estado do mundo e o que podemos fazer para mudar a trajetória. Eles nos forçam a encarar questões existenciais e a considerar o papel que cada um de nós desempenha nessa história. Às vezes, sinto que é um chamado à ação, uma oportunidade para que possamos nos unir em busca de um futuro melhor. Por fim, ao contemplar esses sinais e precursores, eu me pergunto: será que estamos realmente preparados para o que está por vir? Ou será que continuaremos a ignorar os avisos e a deixar que a história se repita? A reflexão sobre esses sinais pode ser o primeiro passo para uma mudança significativa, não apenas em nós mesmos, mas também no mundo ao nosso redor. A Batalha do Armagedon é repleta de personagens que se tornaram icônicos não apenas nas escrituras, mas também na cultura popular. A figura do Anticristo, por exemplo, é uma das mais enigmáticas e fascinantes. Ele é frequentemente visto como o grande adversário do bem, um ser que personifica tudo o que é maligno. Quando penso no Anticristo, não posso deixar de associá-lo a vilões de filmes e livros que representam o conflito entre o bem e o mal, uma batalha que ecoa em nossos corações. Os profetas, por outro lado, desempenham um papel crucial nessa narrativa. Eles são os mensageiros que trazem avisos e revelações, muitas vezes ignorados pelos que estão ao seu redor. É interessante perceber como esses profetas, tanto na Bíblia quanto na literatura contemporânea, são retratados como figuras solitárias, carregando o peso do mundo em seus ombros. Eles nos fazem refletir sobre a importância da fé e da esperança em momentos de crise, e essa representação ressoa com muitos de nós. Os exércitos celestiais, por sua vez, representam a força do bem em sua luta contra as forças do mal. A imagem de anjos lutando ao lado dos justos é poderosa e inspiradora. É quase como se essas figuras fossem um lembrete de que, mesmo em meio ao caos, há uma força maior que busca restaurar a ordem. Na cultura popular, vemos essas representações em filmes de ação e fantasia, onde a vitória do bem é sempre uma possibilidade, mesmo que pareça distante. Esses personagens, com suas histórias e simbolismos, nos ajudam a entender a complexidade do Armagedon. Eles não são apenas figuras de um conto antigo, mas reflexões sobre a luta que enfrentamos todos os dias em nossas vidas. Ao nos depararmos com esses arquetípicos, somos desafiados a considerar nosso próprio papel na batalha entre luz e escuridão. E, em última análise, ao pensarmos nesses personagens, somos convidados a refletir sobre nossas próprias escolhas e valores. O que significa ser um defensor do bem em um mundo tão complicado? Como podemos, individualmente, nos alinhar com essas figuras de esperança e luta? A Batalha do Armagedon é, de certa forma, um espelho do que acontece dentro de cada um de nós. A ideia do Armagedon permeia diversas esferas da cultura moderna, do cinema à literatura, e é fascinante observar como essa narrativa apocalíptica se tornou uma espécie de espelho
das ansiedades humanas. Os filmes de catástrofes, como O Livro de Eli ou Mad Max, trazem à tona cenários desoladores que, de certa forma, ecoam as previsões de um fim do mundo iminente. Essas obras não apenas entretêm, mas também provocam reflexões sobre a fragilidade da civilização e a inevitabilidade de um colapso. O impacto é tão profundo que muitos de nós, mesmo que inconscientemente, nos vemos questionando o que faríamos em uma situação de Armagedon. Na literatura, autores como Stephen King e Cormac McCarthy têm explorado a temática do apocalipse, revelando o lado sombrio da natureza humana em tempos de crise. Em A Estrada, por exemplo, a luta pela sobrevivência em um mundo devastado provoca questões sobre moralidade, amor e a essência do ser humano. A presença constante do Armagedon na ficção nos força a confrontar nossos medos mais profundos e a refletir sobre o que realmente valorizamos em nossas vidas. O que estamos dispostos a fazer para preservar nossa humanidade em meio ao caos? A arte visual também não escapa a essa influência. Pinturas e instalações contemporâneas frequentemente retratam cenários apocalípticos, desafiando o espectador a contemplar a fragilidade da civilização. Curiosamente, essa estética sombria pode ser observada em diversas manifestações artísticas, desde a música até as artes plásticas. A utilização de temas apocalípticos em exposições de arte contemporânea sugere que, coletivamente, estamos tentando processar e dar sentido a uma realidade que muitas vezes parece fora de controle. As crenças sobre o Armagedon também moldam comportamentos sociais. Muitas comunidades religiosas se mobilizam em torno da ideia de preparação, levando à formação de grupos que se dedicam a discutir e compartilhar estratégias para enfrentar uma possível catástrofe. Esse fenômeno pode ser visto tanto em cultos que aguardam a chegada do fim, quanto em práticas mais moderadas, onde as pessoas buscam um estilo de vida mais sustentável e consciente, como forma de se prepararem para o que vier. O medo do Armagedon, assim, pode servir como um motivador para mudanças reais nas nossas vidas, mesmo que por motivos distintos. Por fim, a cultura pop frequentemente utiliza a narrativa do Armagedon como uma forma de crítica social. Séries como The Walking Dead não apenas entretêm, mas também oferecem uma plataforma para discutirmos questões de moralidade, liderança e comunidade em tempos de crise. Essas representações artísticas se entrelaçam com a nossa realidade, desafiando-nos a pensar sobre o que podemos aprender com essas histórias. A ideia do Armagedon, portanto, não é apenas uma preocupação espiritual, mas uma lente através da qual examinamos nossas vidas e a sociedade em que vivemos. Quando falamos sobre o Armagedon, as implicações éticas e morais são vastas e complexas. A crença em um fim cataclísmico pode levar a uma reflexão profunda sobre a responsabilidade humana. Será que estamos, de fato, fazendo o suficiente para cuidar do nosso planeta e das futuras gerações? A ideia de que nossas ações têm consequências diretas em um juízo final pode ser uma chamada à responsabilidade, instigando um senso de urgência em relação ao meio ambiente e à justiça social. Essa consciência pode nos levar a agir de forma mais proativa, promovendo mudanças que visem um futuro mais sustentável e ético. Por outro lado, a crença no Armagedon também pode gerar sentimentos de desespero e impotência. A ideia de que tudo está fadado a acabar pode paralisar as pessoas, levando-as a adotar uma postura fatalista em relação à vida. Esse desespero
é uma armadilha perigosa, pois pode desencorajar ações positivas e a busca por melhorias na sociedade. Precisamos refletir sobre como equilibrar a esperança e a conscientização sobre os desafios que enfrentamos, sem sucumbir ao medo do fim. Afinal, a busca por um futuro melhor deve ser constante, independentemente das crenças sobre o que está por vir. Além disso, a crença no Armagedon pode criar divisões entre as pessoas. Aqueles que acreditam firmemente em um evento apocalíptico podem se sentir justificados em suas ações, mesmo que elas sejam moralmente questionáveis. Isso gera um dilema ético. Como podemos garantir que a busca por salvação não leve a injustiças ou a violações dos direitos humanos? É essencial cultivar um diálogo aberto e respeitoso entre diferentes grupos e crenças, promovendo uma ética que priorize a compaixão e o respeito mútuo. A esperança é um tema central quando discutimos as implicações do Armagedon. A crença em um novo começo, após a destruição, pode ser uma fonte poderosa de motivação. Essa visão de um renascimento traz consigo a possibilidade de reconstruir o que foi perdido e de criar uma sociedade mais justa e solidária. No entanto, essa esperança deve ser acompanhada de ações concretas que visem a transformação social, ao invés de uma espera passiva por um evento que pode nunca acontecer. O verdadeiro desafio ético está em como traduzimos essa esperança em ações que beneficiem a todos. Por fim, a forma como encaramos o Armagedon, seja como uma metáfora para crises sociais, ambientais ou pessoais, pode nos ensinar muito sobre nossas prioridades e valores. Ao refletirmos sobre nossas crenças e comportamentos, somos convidados a considerar como podemos deixar um legado significativo neste mundo, independentemente do que o futuro nos reserva. Em última análise, a ética e a moralidade que emergem dessa reflexão podem moldar não apenas nossas vidas individuais, mas também a sociedade como um todo. E agora, enquanto refletimos sobre a Batalha do Armagedon, é impossível não sentir o peso dessa história poderosa. Milhões de pessoas ao longo dos séculos se perguntaram: como será o final dos tempos? O que acontecerá com aqueles que se mantêm firmes na fé? A Bíblia nos mostra que, mesmo nas horas mais sombrias, há esperança e redenção. Você já imaginou como será o momento em que o bem e o mal se encontrarão de forma definitiva? E mais importante, que lado você escolherá? A verdade é que a batalha não é apenas uma luta física, mas uma guerra espiritual que acontece dentro de cada um de nós. E eu quero saber de você. O que você faria se estivesse no meio dessa batalha? Você se manteria firme ou hesitaria? Cada um de nós tem um papel nesta história, e a sua escolha pode fazer toda a diferença. Já aproveita e deixa seu like e se inscreva. Isso realmente ajuda muito. Então, antes de encerrarmos, que tal elevarmos nossas vozes em oração? Vamos pedir força e coragem para enfrentar as batalhas da vida, assim como os heróis da fé que nos precederam. Comente aqui embaixo suas impressões e dúvidas. Estou ansioso para ouvir você. Até a próxima.